Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, e até mesmo você que não aceitou Jesus ainda como Salvador pessoal da sua vida. Eu tenho uma palavra para vocês essa noite. Eu estava aqui meditando e senti de Deus de gravar esse vídeo para passar esse conhecimento para vocês. Que se encontra no livro de Josué, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. E o capítulo 6 de Josué também. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16, aleluia. Essa palavra é uma palavra de entendimento, para que vocês venham entender essa palavra. Eu gostaria muito que vocês prestassem muito atenção quando vocês assistirem esse vídeo. Vou dar continuidade para vocês entenderem. Vou ler agora na Bíblia de King James e na Bíblia de João Almeida. Na Bíblia de King James eu vou ler a história de uma mulher chamada Rabi, uma mulher adúltera, mas que se arrependeu, que creu e se arrependeu. E de uma história de um carcereiro que creu e se arrependeu. Vou contar essa história para vocês. Agora, essas duas histórias. E quando vocês assistirem, quando vocês assistirem, vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, e até mesmo você que ainda não aceitou Jesus como único salvador pessoal da sua vida, quando você assistir esse vídeo, você me procura lá no canal do YouTube. O nome está escrito lá, Helenildo Estevão. Vocês que assistir esse vídeo, vocês escrevem esse nome. Você vai no canal do YouTube lá, você aperta lá no YouTube, aí vocês escrevem meu nome, Helenildo Estevão, aí aparece a minha foto, aí vocês clicam no sininho lá para vocês verem todos os vídeos que está postado lá, e tem mesmo outros que eu postar, vocês assistirem, que é falando do amor de Deus, das verdades, que você precisa conhecer, para que você não venha a ser iludido, iludida, para que você venha adquirir conhecimento, entendimento, para que você venha entender o conteúdo dessa história, dessas duas histórias. Vamos lá, vou começar do versículo 8 ao versículo 14. Vou explicar para vocês. O título da Bíblia, o título do livro de Josué, diz assim: o pacto entre Rabi e os espiões. Antes que os espiões fossem dormir, Rabi subiu ao terraço e rogou-lhe:
sei que Yahweh, vosso Deus, esta terra. Ela disse, sei que Yahweh vos deu esta terra a vocês, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes desta terra estão tomados de pânico diante de vós. A Rabi, a bichinha, coitada, estava com medo de morrer. Antes que ela está dizendo que antes deles ir dormir, então eles já tinham chegado lá em Jericó, já tinham se comunicado com ela, já tinham visto ela, já tinham falado com ela. Aí antes deles ir dormir, aí ela foi lá no terraço onde ele estava, com medo, desesperada. O que é que vai acontecer comigo, com meus familiares, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com as minhas irmãs? Vocês vão entender. Então ela, aleluia, ficou preocupada, não só com a vida dela, mas com a vida dos seus irmãos, das suas irmãs, do seu pai, da sua mãe, da sua parentela. Ela ficou preocupada. Ela amava o pai dela, a mãe dela, os irmãos, as irmãs, a parentela dela. A parentela dela quer dizer os familiares todos. Ela amava, gostava deles todos. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, e Sion e Aogé, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem, nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porquanto Yahweh, o vosso Deus, é de fato Deus, em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Então, ela disse que Deus governa tudo. Deus é dono de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Somente Ele tem o poder de abrir para ter abrido o mar vermelho, para fazer vocês passarem por dentro do mar, em terra seca. Somente Ele mesmo. E mais ninguém tem esse poder. E ela com medo de morrer. Coitada da Rabi, bichinha. Pecadora, mas estava lá, arrependida, ali, com medo. Estava pedindo ali pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, as irmãs, os primos, prima, tio, por todos. Ela estava ali, pedindo para que eles, quando viessem invadir a cidade, não matassem nenhum dos familiares dela. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem, nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porquanto Yahweh, o vosso Deus, é de fato Deus, em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em o nome do Senhor que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo trata
trareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro. Tá vendo que ela pede? Bichinha. Tô dizendo assim, bichinha assim, não é que nem um bicho dele, um animal do mato, não. Não é um animal, não. Tô dizendo assim, bichinha, porque ela ficou agoniada, desesperada. Ela pensou no pai dela, na mãe dela, nos irmãos, nas irmãs. Enfim, em todos. Ela pensou em todos. O que vai acontecer com eles, com nós? Por favor, não mate nós. Não nos destrua. Ela pedindo. De que preservareis a vida de meu pai, ela pedindo, e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse desta terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então eles prometeram a ela que se ela não saísse comentando, falando, os israelitas estavam aqui, eu abriguei eles estavam aqui escondidos. Se ela não saísse comentando, eles iriam, aleluia, poupar a vida dela e a vida dos irmãos, das irmãs, do pai, da mãe e da parentela. Vocês vão entender mais um pouco. Vamos lá. Então Yahweh falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu, aleluia, chofar, sua trombeta, quer dizer, feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo brandará um forte grito de guerra, e as mulheres da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a arca da aliança e 7 sacerdotes. Tomem 7 trombetas e sigam à frente da arca de Yahweh. Em seguida ordenou ao povo avançar e marchar ao redor da cidade,
os soldados armados irão à frente da arca de Yahweh. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor, partiram à frente, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. E o restante dos sacerdotes, dos soldados, marchavam na retaguarda da arca. Durante todo esse tempo, soava os chofares, contudo Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavras alguma, até o dia em que eu vos der a ordem. Gritai então, bradareis assim. A arca de Yahweh rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas, e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos. Durante a marcha, os homens de guerra iam adiante dele, e a retaguarda seguia a arca de Yahweh. Enquanto marchavam, os suavam continuamente. No segundo dia, igualmente, vou de novo, verso 14. No segundo dia, igualmente, rodearam a cidade mais uma vez e retornaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira. 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. Josué disse: bradai agora, é o momento. Yahweh entregou a nós a cidade, bradai agora que vai cair o muro vai cair agora, vai cair por terra. Bradai, e o povo bradaram. Aleluia. Chegou o momento que Josué deu a ordem para eles bradar. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada a Yahweh, como Herem, anatema, para destruição. Somente a prostituta Rabi e todos os que estão com ela em sua casa serão
poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Mas vos guardai-vos do anatema. Ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anatema. Não vos deixa mover pedra, cobiça, pois, perdão, vou ler de novo, versículo 18. Moisés diz a eles: mas vos guardai vós do anatema, ficai distante do que é consagrado a Deus, a destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anatema, mas vos deixai mover pela cobiça, pois isso tornaria anatema o acampamento de Yahweh, e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahweh. Entrarão no seu tesouro. O povo gritou com toda a força, e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra, e a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Consagraram toda a cidade a Yahweh, exterminando ao fio da espada. Homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. Aleluia. Então Josué ordenou aos homens. Imaginem, todos homens, mulheres, aleluia, que estavam fora dos planos de Rabi e da aliança que ela fez com os israelitas. Todos que estavam fora foram mortos a fio da espada. Todos. Os animais, como disse aqui, tudo que tinha fôlego, tudo que vivia foi eliminado, queimado, destruído a fio da espada, foram mortos. Somente a prata, o ouro, o ferro, o bronze, que eles pegaram e colocaram ao tesouro, na casa de Deus, no tesouro de Deus. Imaginem, dentro da cidade, os gritos, os prantos, as angústias, o desespero daquele povo. Porque era um povo rebelde, desobediente, descrente. E o que eu quero dizer para você é que os que estavam nos planos de Rabi, por ela ser uma prostituta, uma pecadora, mas ela creu. Ela creu e se arrependeu. E você, meu irmão? E
Você, minha irmã, que não aceitou Jesus ainda como único salvador pessoal da sua vida. Você crê em Jesus Cristo? Eu creio que quando você assistir esse vídeo, você vai entender. Dá continuidade. A família de Rabi foi salva. É o título. Verso 22. Então Josué ordenou aos homens que tinha espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Imaginem aqueles mesmos espias, aleluia, que tinham feito o pacto com Rabi, batendo na porta. Imagine no momento que ela abriu a porta, todos que estavam nos planos dela, dentro de casa com ela, os pais dela, a mãe dela, os irmãos, as irmãs, todos foram salvos. Por quê? Eles creram na Rabi. Eles creram nela, porque ela creu que o pacto, o acordo que ela fez com os israelitas, ela não quebrou. E ela creu que eles também não iriam quebrar. Porque eles juraram diante de Deus, e ela também jurou diante de Deus que não iria entregá-los, não iria sair comentando, falando que eles estavam lá, que ela tinha escondido eles, que ela tinha descido eles pela janela da casa dela. Entenderam? Ela creu, Rabi. Por isso que ela foi salva. Esse é o entendimento que eu quero passar para vocês. Vocês entenderem uma coisa. Que muitos estão dizendo aí que só porque você crê, só você que crê, seu pai, sua mãe, seus irmãos, vai ser salvo. Eu estou entrando nesse tema para vocês entenderem. E essas pregações que muitos pregam aí, tá errada. E você ouve e pensa que é, mas não é não. Vocês estão entendendo? Vou ler de novo para você entender. Olha. O que é que Josué fala? Então Josué ordenou aos homens que tinha espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Entendeu agora? Eles juraram que se ela não denunciasse, ela iria viver. Ela, o pai, a mãe e quem estivesse com ela. E para quem? Para aqueles que estão com ela lá dentro, eles tinham que crer. Entenderam? Eles creram. Se reuniram com ela dentro de casa. Aconteceu aquela batalha, aquela guerra todinha naquela cidade. Os israelitas mataram o povo, todos os povos, os animais, tudo, destruíram tudo. Mas eles estavam lá, com a Rabi, dentro de casa. Estava com ela, estava guardado. Porque eles creram. Eles creram. Ela só disse somente para a mãe dela, para o pai dela, para os irmãos dela, para os familiares dela. Ela disse: olha, vocês, eu vou dizer para vocês, mas não diga para... Irmão, fique para vocês, não diga para nenhum deles. Mas
os israelitas, aquele povo que atravessaram o Mar Vermelho, o mar que Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem seco, não aconteceu com nada, eles estão aqui. Deus entregou essa cidade a eles, e eles vão destruir essa cidade, o povo não vai sobrar um. Mas eu fiz um acordo com eles de vocês, eu e vocês, serem salvos. Porém, eles também fizeram um acordo comigo diante de Deus, que se eu não contasse nada para ninguém deles, para nenhum deles, eles iriam me deixar viva. Eles iriam poupar a minha vida e poupar a vida de vocês. Porém, vocês têm que estar comigo reunidos nesse dia. Eles creram. Entenda, viu? Entenda. Eles creram. E entraram dentro da casa com Rabi. Ficaram dentro de casa com Rabi. Não saíram para fora, não. Nem abriram a porta. Entenderam? Eu vou ler de novo. Aí. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Rabi, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Entendeu agora? Que todos foram salvos por causa de quem? Por causa da fé de Rabi. Mas Rabi teve que pregar para eles. Rabi teve que avisar a eles. Rabi. Entendeu? Minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus. E você que não aceitou Jesus Cristo como o único salvador pessoal da sua vida, para que você venha ser salvo, você tem que crer. Você tem que crer, tem que se batizar, tem que permanecer, para quando vier o dia do juízo final, do arrebatamento da vinda de Cristo Jesus, você ser salvo, porque você creu, você está esperando Ele. Igual o Rabi. Rabi creu no que os israelitas tinham falado para ela. Se você não nos denunciar nós, aleluia, pouparemos a tua vida e a vida dos teus irmãos, a vida do teu pai e da tua mãe e a vida da tua parentela. Nós pouparemos, porém, aqueles que estiverem dentro da sua casa estão guardados com você. Mas, se eles saírem do batente da sua casa para fora, o sangue deles não será tirado das nossas mãos. Porque culpados são eles que não creem em você. Entendeu, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus? Entendeu agora? E para que eles fossem salvos, eles tinham que crer. Eles creram. Agora vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 40. Vou explicar para vocês. Como eu disse que ia ler na Bíblia de João Almeida, vou ler para vocês, na Bíblia de João Almeida. Olha só, ouçam, preste atenção. E quero que vocês, quando assistirem esse vídeo, essas palavras, ela fique plantada dentro das suas mentes, dentro dos seus corações, para que vocês venham adquirir mais conhecimento. Quando você assistir esse vídeo, vocês cliquem lá no sininho para me seguir, para assistir todos os vídeos que eu postar no YouTube, viu? Vamos lá. Olha, o título em cima diz: Na cadeia de Filipe. Paulo e Silas foram presos. Vocês vão entender. Certo dia, quando estávamos
indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava demoniada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam com vocês podem ser salvos. Ela começou a dizer: olhem, preste atenção, ouça-me, escute-me. Esses dois homens aqui são servos do Deus vivo. Aleluia. Ela não disse aleluia, eu quem estou dizendo aleluia. Ela não disse aleluia não, eu quem estou dizendo aleluia. Esses homens são servos do Deus vivo. E eles vêm anunciar como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Aleluia. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou, aleluia, para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os arrassem, surrassem. Eles mandaram tirar a veste dele, deixarem ele despidos e surrarem, espancarem, baterem Paulo e Silas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de fechar, aleluia, essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados na cadeia de Filipe, com os pés acorrentados, a correntes em dois blocos lá. Estava preso. Já tinham sido surrados
tiraram as vestes deles em via pública e eles foram surrados, foram maltratados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E tem muitos no tempo de hoje que não querem ser, não aceitam ser caluniado, ser maltratado, ser espancado, ser ajudado. Entendeu? Muitos não querem não passar por essa situação não. Sabe por que muitos não querem passar por esses problemas, essas circunstâncias? Porque não é crente. Porque na verdade, sabe que não são crentes? Sabe na verdade o que é que eles são? Eles são convencidos. Diz que é crente, mas não é crente não, é convencidos. Entendeu? Veja só o que foi que aconteceu com Paulo e Silas em via pública. Foram chicoteados, maltratados, mas eles não reclamaram não. Não reclamaram. Suportaram, aguentaram, por amor do Evangelho. E muitos não. No tempo de hoje, que nós estamos vivendo, muitos só estão vivendo por interesse próprio. Onde vê que o negócio está apertando, aí pula fora. Ah, vou para o mundo, vai para o mundo, aí depois volta de novo. Então está adquirindo duas coisas. Está com um pé dentro da congregação e o outro pé no mundo. Mas não vou entrar nesse tema não, agora não. Eu vou dar continuidade da palavra. Aleluia. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes prendiam os pés, se arrebataram. Quer dizer, naquele momento, a cadeia tremeu, as portas das celas se abriram, as correntes que estavam preso os pés de Paulo e Silas não foram quebrados, focados, entendeu? Através de quê? Do sofrimento, mas com todo o sofrimento, com toda a amargura que Paulo e Silas passou, Deus foi lá e deu vitória a eles. Deus foi lá e deu vitória a ele. Não sei como foi que Deus não derrubou aquela cadeia imediatamente e tirou Paulo e Silas de lá de dentro. Mas sabe por quê? Deus não fez isso? Deus só fez um susto. Deus só deu um susto a eles. Por causa dos outros que estavam lá dentro. Presos. Os outros. Aí Deus não derrubou não. Para não matar os outros. Entendeu? Agora vocês vão ver agora as verdades. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não, não faça isso.
Todos nós estamos aqui, Paulo falou. Não faça isso. Ei, pare. Não se mate não, não faça isso não, porque todos nós estamos aqui, olhe nós aqui. Nós não fomos embora não, a gente não saiu para nenhum lugar não, nós estamos aqui. Não tenha medo não, não se assuste não. Isso foi Deus que fez esse milagre. Por causa de nós. Foi Deus que fez esse milagre. Nós estávamos louvando aqui e Deus atendeu as nossas orações, as nossas súplicas, nossas preces. Entendeu, meus irmãos? É isso que eu quero falar para vocês. Na dificuldade, no sofrimento, na humilhação, Paulo e Silas foi orar dentro da cadeia, acorrentado, aprisionado. Foi orar. E depois começaram a louvar. Aí Deus ouviu a oração do justo. Ouviu a oração dos dois discípulos dele. Entendeu? Aí Deus fez o milagre. Aí você, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus, num apertozinho de nada, você pula fora do barco. Ah, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu sou fraco, sou pecadora, sou falha, sou falho. Aí perde a benção. Porque é nas dificuldades, é nos problemas, é nas angústias que Deus te dá vitória, minha irmã. É nos problemas, nas angústias, nas dificuldades, nas humilhações, nas provações, que Deus chega para te dar vitória, meu irmão, para te dar vitória, minha irmã, para te dar vitória, povo de Deus. Preste atenção. Se acorde para a verdade. Você só quer adorar a Deus quando você está bem de saúde, bem com coisas materiais. Aí você só quer adorar a Deus quando está com tudo isso nas mãos. Quando você está sem nada, quando você está, aleluia, passando dificuldade, problemas, angústia, aí você desiste de Deus. Que é isso? Que é isso? Pare. O mundo já não tem mais o que te dar, não. O mundo só quer te matar, te envergonhar, te humilhar, te maltratar, te desprezar, porque tu aceitaste Jesus como o único salvador pessoal da tua vida. Se acorda, mulher de Deus. Se acorda, homem de Deus. Se acorda para a verdade. Por isso que esse é o canal do irmão Estevão, que sou eu, que estou aqui, né, falando essa verdade para você entender. Paulo e Silas suportaram, apanharam em via pública. Dentro da cadeia, estavam lá, aprisionados, acorrentados, em 2 blocos de correntes. Sabe o que foi que Paulo disse para Silas? Silas! Oi, Paulo, estou aqui, Paulo. Vamos fazer o quê, Paulo? E agora? Paulo diz, Silas, vamos orar, Silas. Ah, Paulo, vamos orar, Paulo? Bora, Paulo, vamos orar. Aí começaram a orar. Terminaram a oração. Paulo, Paulo, agora vamos louvar, Paulo. Vamos louvar, Paulo, ao Senhor. Porque nós não estamos mortos não, Paulo. Nós apanhamos, Paulo. Nós fomos humilhados, Paulo. Nós fomos, Paulo, maltratados em via pública, Paulo. Fomos envergonhados, Paulo. Mas nós estamos vivos, Paulo. Estamos respirando, Paulo, o fôlego de vida que Deus nos deu, Paulo. Vamos louvar, Paulo. Feliz, os dois. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Feliz. Aí eles começam a louvar.
Aí Deus atende, Deus ouve o louvor. Aí Deus atende, aí Deus diz, agora é a minha hora, agora é o meu momento de eu chegar lá, agora é a minha vez de eu fazer o milagre acontecer, é a minha vez de eu agir, eu vou tirar os meus 2 servos da prova. Ei, mulher de Deus e filho de Deus, essa prova que você está, Deus quer te tirar dessa prova. Deus vai te tirar dessa prova para você ser aprovado. É na humilhação, é nas provações, é nas angústias, é nas dificuldades que Deus chega para te aprovar. Viu, minha irmã, em Cristo Jesus? Viu, meu irmão, em Cristo Jesus? Vou dar continuidade da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Paulo diz para ele, aleluia. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Paulo, ou Silas, o que é isso, Paulo? O que é isso, Silas, que aconteceu? É o poder de Deus, o Altíssimo, sobre a minha vida e a vida de Silas. Somos servos do Deus vivo, somos cooperador do Deus vivo. E você, mulher de Deus e filho de Deus, nesse momento, nessa hora, quando você assistir esse vídeo, se coloque no lugar de Paulo e Silas. O que você é? Você é um Paulo, homem de Deus? Você é um Silas, homem de Deus? Ô, mulher de Deus, a tua fé é a fé de Paulo? A tua fé é a fé de Silas? É igual ou pelo menos chega pelo menos pertinho, um pouquinho? É muito mais maior, né não? É ou não é? Eu creio que a sua fé, Deus atende as suas orações. Viu, minha filha? E meu filho? Filha de Deus e filho de Deus. O carcereiro foi lá conversar com Paulo e Silas. Vamos lá, dar a oportunidade para terminar. Depois levou os 2 para fora e perguntou, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Agora chegou na parte que eu queria chegar. Aí o carcereiro vai para fora com Paulo e Silas. Aí diz, ô Paulo, ô Silas, o que é que eu tenho que fazer para que eu possa ser salvo? Porque eu sou um homem pecador. Porque eu sou um homem descrente. Eu sou um homem, Paulo, que só acredito naquilo que eu vejo, só acredito naquilo que eu faço, Paulo. E agora, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo vai responder para ele. Eles responderam, certamente creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Aleluia. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Entenderam, minha irmã? Entendeu, meu irmão e minha irmã? Que para que os familiares daquele carcereiro forem salvos, eles tiveram que ir lá na casa do carcereiro pregar o evangelho à família deles, os familiares,
esposa, filho, primo, prima, tio, tia, cunhado, cunhada, sobrinho, todos foram salvos. Porque Paulo e Silas foi lá pregar o evangelho para eles. Mas aquele centurião, aquele carcereiro lá, foi um canal que foi usado para levar Paulo e Silas para pregar o evangelho para a família deles. E você, mulher de Deus, você, filho de Deus, é um canal de bênção, é um canal de Deus no meio dos seus familiares. Pregue o evangelho para eles. Pregue, porque você é um canal. Você é um instrumento de Deus. Entendeu? É esse momento que eu queria chegar e cheguei para trazer esse conhecimento para você. Viu? Então, aquele homem levou Paulo e Silas para lá, para a casa dele, para pregar o evangelho. Eles foram lá e pregaram o evangelho. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a toda a pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Aleluia! Glória a Deus! Eles creram e foram batizados. Tá vendo? Igual a família de Rabi, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, a parentela dela, todos foram salvos porque creram na Rabi, que pregou para ele: você tem que estar comigo, dentro da casa, fechada, sem sair para fora. Porque se vocês saírem para fora, vocês vão morrer. E aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 40, aleluia, vocês estão entendendo que Paulo foi pregar o evangelho, mas Silas na casa do carcereiro, para os familiares deles, eles creram e foram batizados. Tá vendo? Você, mulher de Deus e homem de filho de Deus, está no meio de sua família pode até não ter aceitado Jesus como o único salvador pessoal da sua vida, da vida deles. Não fique você pensando que por sua causa ele vai ser salvo, não. Não fique pensando, não. Você tem que pregar para eles. Igual Paulo e Silas fizeram. E eles creram e se batizaram. Você é que tem que ser o canal agora. Você já é o canal de bênção para pregar para eles, para os seus familiares. Para que eles venham se arrepender e crerem e o aceitar Jesus como único salvador pessoal da sua vida, da vida deles. Você não é um cordeiro, não. O cordeiro é Jesus Cristo. Ele é quem é o cordeiro. Você não. Viu? Vamos lá, até o versículo 40. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da cura, da surra que havia levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas, está vendo? Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando amanheceu, as autoridades
romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades, Paulo, chegaram aqui, vieram aqui, mandaram te soltar. Mandaram te soltar, Paulo. Ô Silas, as autoridades mandaram te soltar, vieram aqui falar comigo para te soltar. Olha aí, estude, ouça. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e, mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados e punidos em público e depois nos jogaram na cadeia e agora querem nos mandar embora? Assim, em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhe pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Ô Paulo, os policiais disseram lá: desculpa nós, vocês são cidadãos romanos, nós não sabíamos. Se nós soubéssemos, nós não tínhamos prendido vocês, nós não tínhamos espancado vocês em via pública, a gente não tinha prendido vocês não, desculpa nós. Depois de ser surrado em via pública, em praça pública, preso na cadeia, envergonhado, surrado, todo machucado, todo ferido, todos dois, depois de ter passado tanta humilhação, tanta surra que levaram, aí eles vieram pedir desculpa. Desculpa nós, Paulo. Ô Silas, desculpa nós aí. Não leva mal não. Foi por querer não. Se nós soubéssemos que vocês eram cidadãos romanos, a gente não tinha feito isso não. A gente tinha abraçado vocês. Mas foi tarde. Foram pedir desculpa tarde. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Agora vamos lá. E foram lhe pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. O que quer dizer? Paulo e Silas foram embora, saíram da prisão, foram embora, foram liberados. Eles não foram para nenhuma localidade, foram diretamente para a casa de Lídia. Ao chegar na casa de Lídia, encontraram os outros irmãos e o animaram. Quer dizer que Paulo e Silas, ainda sofrendo as dores das surras, dos chicotes, das pancadas, ainda foi animar os irmãos. Ainda foi pregar para os irmãos. Animar os irmãos, falar: olha, a gente sofremos por causa que a jovem adivinhadora que ganhava dinheiro com as suas adivinhações, que estava possessa de um espírito maligno, e ela, todas as vezes que nos via, ela saía gritando atrás de nós, dizendo: esses dois homens aí são servos de Deus, e eles vêm aqui e eles sabem como vocês podem ser salvos. Vem anunciar, para que vocês venham se arrepender para ser salvos. Aí eu, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu expulsei o demônio dela. E ela não ganhou mais nada, e por causa disso,
eu e Silas fomos parar em via pública, nós apanhamos e de lá fomos para a prisão, fomos presos, fomos acorrentados. Deus, pelo seu poder, sua grande e rica misericórdia, teve compaixão de nós dois, quase derruba a cadeia, estremeceu a cadeia, as portas da prisão se abriram, as correntes que estavam nos nossos pés, amarradas em blocos, se pocaram, caíram. O soldado quis se matar. Depois eu gritei para o soldado, não faça isso. Ele fala para mim, o que é que eu tenho que fazer para que eu fosse salvo? E eu disse a ele, creia no Senhor Jesus que tu e tua casa será salvo. Mas nós tivemos que ir na casa dele para pregar o evangelho à família dele, à parentela dele. E todos creram em mim e em Silas e se batizaram depois. E daí em diante ele cuidou das nossas feridas, limpou, lavou, pôs remédio nas nossas feridas e fez um almoço para nós e nós almoçamos e agora nós estamos aqui. Quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo e Silas falando lá com os outros irmãos, olha, meus irmãos, nós fomos envergonhados, maltratados, apanhamos, fomos presos, a gente, mas nós estamos aqui, nós não negamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não negamos, a gente sabemos o Deus que nós buscamos, o Deus que nós adoramos, Ele é grande, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele faz e desfaz, Ele atende às nossas orações naquele momento lá que a gente oramos, a gente estávamos orando, eu e Silas, estava orando, e depois começamos a louvar, e a cadeia estremeceu, Deus quase derruba a cadeia para nos livrar da prisão. Paulo e Silas falando para os outros irmãos, aconselhando, animando os outros irmãos, para que eles não viessem desistir da caminhada, para que eles não viessem desistir do Evangelho. Viu, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus? Creia nessas palavras que eu estou falando para você. Talvez vocês estejam pensando em desistir, mas eu creio que quando você vai assistir esse vídeo e já está assistindo esse vídeo, você vai permanecer, você não vai voltar atrás, você não vai dar gosto ao cão, você não vai, aleluia, desanimar mais, você vai tomar o exemplo de Paulo e de Silas, viu, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus? Agora que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você, minha irmã em Cristo Jesus e meu irmão em Cristo Jesus. E eu te aconselho, minha irmã em Cristo Jesus e meu irmão em Cristo Jesus, se o seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seus filhos, seus tios, suas tias, a sua parentela não aceitou Jesus ainda como o único salvador pessoal da vida deles, para que eles venham ser salvos, crer, ser batizados e ser salvos, você é o canal de bênção para eles. Pregue o Evangelho para eles. Não importa se eles não creem agora, mas o que importa é que você pregue, é o que você anuncie para eles. Que eles necessitam da palavra. Viu, minha irmã? E meu irmão em Cristo Jesus. Para que eles venham crer e ser batizados, para ser salvos. Como está escrito lá no livro lá de Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 15. Até o 16 você pode ler. Você vai encontrar essas palavras. Jesus diz
para os seus 11 discípulos. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, todo aquele que crê e for batizado serão salvos. Primeiro você tem que pregar a palavra. Viu, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que pregar a palavra. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles venham crer e ser batizados, para que sejam salvos. Fique com Deus e com Jesus Cristo, e que o Espírito Santo ele venha não só essa noite, nem só esse dia de sábado, aleluia, que ele esteja sempre ao seu lado, sempre, para te proteger, te livrar e te guiar. Amém. Fiquem com ele.